Vai fazer o TRT Rio de Janeiro e quer gabaritar regimento interno? Pois é, tem que entender para gabaritar. Ainda que a banca OCP, né, edital 2018, seja uma banca literal, que preze muito a letra da lei, é preciso estar preparado, viu? Tanto para a questão decoreba, quanto para a questão de aplicação do entendimento, porque surpresas podem acontecer, né? Então vamos aprender sem sofrer regimento interno do TRT Rio de Janeiro, porque não basta estudar, tem que saber estudar. E eu sou Claudete Pessoa, diretora pedagógica, super coach para concurso, especialista em legislação específica. Tem algumas dicas, viu, do regimento interno para você. Presta atenção, antes de começar a estudar, presta atenção, controla a ansiedade. Se tá todo mundo mega ansioso, né, com esse módulo teórico, algumas dicas importantíssimas, porque não basta estudar, tem que saber estudar. Para de estudar errado, pelo amor de Deus, né? Vem pra cá, presta atenção. Aqui, ó, vem a ser super também. Presta atenção, regimento interno é uma norma que altera demais, então não adianta você ficar antecipando antes do edital o estudo, muita gente me cobrou. Tá bom, agora o edital já foi publicado. Pronto, tá certo, perfeito. Para o Rio de Janeiro, diferente do TRT 15, por exemplo, que foi só parte do regimento interno, no Rio de Janeiro foi cobrado todo o regimento interno, além do código de ética do TRT Rio de Janeiro, ok? Tudo isso nós teremos nesse módulo teórico completaço para você, ok? Joinha? Então preste atenção, o regimento interno deve ser uma norma que você vai estudar por último. Por quê? Antes de estudar o regimento interno, você tem um maior ganho na aquisição de conteúdo para você potencializar o seu conhecimento aqui no estudo do regimento interno. Você antes estude a Constituição Federal, o capítulo do Poder Judiciário. Você acha que é pouca coisa, né? Não, olha lá, artigo 92 ao 126, ok? Artigo 92 ao 126, principalmente os artigos iniciais até o artigo 99. E o artigo, né, o capítulo da Justiça do Trabalho, claro, ok? E também você estude ante a Lei 8.112. Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Públicos Federais. Olha, eu tô te dando uma dica, uma dica coach, ok? Para concurso. O que é o coach? O coach é um treinador. Percebeu que o técnico de futebol, a grande maioria já foi, né, jogador de futebol? Porque ele tem uma experiência imensa. Olha o Tite aí, gente, pelo amor de Deus, uma experiência imensa. Então eu sou concursada, já fui concurseira. Além de toda a minha formação pedagógica e jurídica e específica, minha formação coach, né? Eu tenho esse acervo de conhecimento e experiência para te passar. Então presta atenção, estou te dando uma dica preciosa. Antes de iniciar o estudo do regimento interno, estude o capítulo constitucional do Poder Judiciário e estude a Lei 8.112. Lei 8.112 de 1990 é um estatuto dos servidores públicos federais. O que tem a ver com o regimento interno, Claudete? Você pode me perguntar. Vou te dizer. Regimento interno é uma norma de dupla função, estrutural e estatutária. Primeiro, ela trata da estrutura, da organização do tribunal, do seu funcionamento. Mas você vai perceber que a carreira da magistratura tem íntima relação com a organização e o funcionamento do judiciário. Com certeza, sempre falo isso. E aí, também o regimento interno, além de trazer normas estruturais, de funcionamento, traz normas estatutárias aplicáveis aos magistrados, ok? Aplicáveis aos magistrados. Se você já tem um conhecimento prévio do estatuto seu, né, dos servidores federais, quando você for estudar as regras estatutárias aplicáveis aos magistrados constantes do regimento interno, você vai ter uma facilidade muito maior de entender a regulamentação ali apresentada, ok? Então, eu inicio o módulo teórico de regimento interno do TRT Rio de Janeiro com a qualidade maravilhosa que você precisa e merece, com o pressuposto de que você seguiu a minha orientação e estudou primeiro essas duas normas, ok? E aí você vai potencializar a sua aquisição de conhecimento. Essa é uma dica super coach para você. Bom, e aí, Claudete, olha só,
que eu faço para adquirir o pacote completo? Você vai entrar no site Super Professores, ok? superprofessores.com.br e adquirir o seu pacotaço, o seu mega combo. Sabe o que é mega combo? É teoria, questões comentadas, coach simulado, tudo num pacotaço só, em promoção, olha lá, em promoção. Mas existem várias outras possibilidades. Tem o Team Coach, teoria completa mais questões, pacote teórico, pacote de legislação específica, estão aqui, ó, só é clicar sempre nesse maisinho aqui que abre o que você tem. Redação personalizada, pacote de regimento interno e ética com teoria de questões, o que você, conforme vocês foram pedindo, nós fomos aqui criando as várias possibilidades, ok? Bom, é isso. Antes, último recadinho importantíssimo, vem pra cá, vem ser super, participa da nossa lista de transmissão, ok? Basta clicar no link descritivo desse vídeo, bit.ly, quero ser super, ok? E coloca, chegou lá nesse link, você vai chegar nesse cadastro, preencheu rapidinho, concluiu o cadastro, vai estar nos nossos contatos. Para autorizar o envio de conteúdos, dicas, cupons exclusivos, para falar comigo, ok? Para falar comigo, você vai mandar a mensagem. Quero ser super. Para onde? Quero ser super para 21 989 227 003. E você, quer ou não quer ser super? Que tal? Quero ser super. Envie essa mensagem para o nosso WhatsApp 21 989 227 003. Dado o recado, vamos lá. Vamos falar do regimento interno. Olha, eu dei dica importantíssima, né? Aí o pessoal lá do YouTube fala assim, só começa os vídeos aos 6 minutos. Meu Deus do céu, eu dei dicas importantíssimas sobre o estudo prévio, né? O que você tem que estudar antes para otimizar o conteúdo, o estudo do regimento interno. Se você não passou por lá, poxa, né? Não basta estudar, tem que saber estudar. Claudete, isso aqui já é regimento interno? Não, isso aqui é a base constitucional. Você tem que ter essa visão panorâmica do Poder Judiciário Nacional. Então, você vai ler a partir do artigo 92 da Constituição Federal, você vai fazer esse estudo constitucional, ok? Mas eu vou trazer aqui para sua memória recente, fazendo uma revisão potencializada aqui do Poder Judiciário Nacional, ok? Então nós temos o órgão máximo, o guardião constitucional, tá muito na mídia, né? Pois é, o Supremo Tribunal Federal, que vai exercer a instância extraordinária. Temos o órgão máximo de controle administrativo, financeiro, funcional, que é o CNJ, não exerce jurisdição. A partir desses dois órgãos máximos, jurisdicional e administrativo do judiciário, função típica e função atípica, nós temos a justiça dividida as suas estruturas divididas em dois âmbitos. Justiça comum e justiça especializada, ok? A justiça comum, nós temos ali o âmbito federal, estadual e distrital, com órgãos próprios de primeira instância, órgãos próprios de segunda instância e apenas um órgão que exerce a instância especial. E também temos órgãos da chamada justiça especializada federal, ok? Federal. 3 matérias mereceram órgãos próprios da justiça especializada. Trabalho, eleitoral e militar. Olha só, o nosso foco é aqui, ó. Órgão de segunda instância e órgão de primeira instância da primeira região. A Justiça do Trabalho foi subdividida em várias regiões, ok? Certo? E o Rio de Janeiro, ele é a primeira região, foi ali constituída, estabelecida a primeira região da Justiça do Trabalho, TRT, ok? Tranquilo? Então vamos falar principalmente do TRT, mas claro, vamos também tratar dos juízes do trabalho. Perceba que os juízes são órgãos públicos e a partir desse comando constitucional, o regimento interno, ou seja, o TRT do Rio de Janeiro, se organiza. Órgãos da Justiça do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, ok? Muito cuidado. Se você chegar na Constituição, você vai ter ali órgãos da Justiça do Trabalho, lá no artigo 111. Cuidado com a pegadinha.
Olha, a banca OCP adora, não é só a OCP não, FCC, a grande maioria das bancas adora essa pegadinha, né, boba, mas que pega o concurseiro distraído, ansioso, né, nervoso, que mistura. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro? TRT e juízes. Quais são os órgãos da Justiça do Trabalho? Se não falou qual é a região, está falando do âmbito nacional. Então nós temos aqui o TST, a instância superior. Perceba, órgão da Justiça do Trabalho é uma coisa, juízes, TRTs e TST. Órgão da Justiça do Trabalho do Rio, juízes e TRT. Porque o TST é um órgão de âmbito nacional. Muito boba essa questão, mas eu já vi muita gente errar, ok? Vamos lá, seguindo. Outro papo, presta atenção, é isso aqui, ó. São órgãos do TRT. Então perceba, órgãos da Justiça do Trabalho, âmbito nacional, juiz, TRT e TST, ok? Órgão da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, juízes e TRT. Outro papo é órgãos do Tribunal Regional. Quando se fala órgãos do Tribunal Regional, está se considerando o tribunal enquanto órgão de segunda instância, ok? Cuidado com isso. E aí nós temos aqui, ó, os órgãos do TRT. Vários órgãos, Tribunal Pleno e o órgão especial. Tanto o Tribunal Pleno quanto o órgão especial têm dupla competência, competência jurisdicional e competência administrativa, os dois, ok? O Tribunal Pleno é muito grande, se criou com base na autorização constitucional um órgão representativo. Vamos falar deles, ok? Um órgão representativo que é o seu órgão especial. E aí o Tribunal Pleno delega ao órgão especial grande parte, não todas, mas grande parte de suas competências, tanto jurisdicionais quanto administrativas, ok? E aí nós temos a presidência, a corregedoria, que são órgãos diretivos, ok? Órgãos diretivos, presidência e corregedoria regional, certo? Cuidado para não confundir, hein? O presidente, nós vamos ver, ele também preside o órgão colegiado, tanto o pleno quanto o órgão especial, ok? Mas a presidência é órgão diretivo. Quando o presidente está ali no órgão especial, no exercício de atividade jurisdicional, ele está ali como presidente do órgão colegiado. Nós vamos perceber que ele vai ser eleito para esse desembargador para ser presidente do tribunal. Cúpula diretiva, comando diretivo. Mas, naturalmente, ele atua como presidente, tanto do pleno quanto do órgão especial, ok? Certo? Ele é eleito para ser presidente e, naturalmente, assume a presidência do pleno e do órgão especial. E aí nós temos os órgãos jurisdicionais, chamados órgãos fracionários jurisdicionais, que é a seção de dissídio coletivo, a seção de dissídios individuais, composta em duas seções, né, dissídios individuais, turmas, que são os menores órgãos fracionários de segunda instância, e olha só que interessante, as varas do trabalho. Quando eu falo para você, cuidado, hein? Cuidado, cuidado. Cada regimento interno traz a sua própria organização, cada tribunal traz a sua própria organização através do seu regimento interno. Varas do trabalho, por exemplo, é um tema muito polêmico. Por quê? Porque ele colocou aqui, ó, isso aqui é muito diferente. O tribunal colocou como órgão do TRT a vara do trabalho, sendo que a vara do trabalho é o quê? É uma estrutura da primeira instância, entendeu? Eu discordo, mas quem sou eu? Quem é Claudete Pessoa? Ninguém quer saber da opinião da Claudete. Na hora da prova, você não vai ficar debatendo tese com o examinador. Examinador quer o que está escrito ali. E eu vou te dizer, o pessoal igual a mim, sabe? Pessoal formado, né, em direito, nossa, fica assim, meu Deus, não, nada disso, porque que eu quero colocar a construção, né, do pensamento jurídico, que isso aqui conflita, não interessa. Por isso que, olha, tem muita gente de nível médio com nota mais alta do que o pessoal em formação jurídica. Não que saiba mais ou menos, não, é porque tem que ter foco no concurso. Não basta estudar,
tem que saber estudar, ok? Foco na letra da lei. Então, as varas do trabalho, por incrível que pareça, tá lá no rol de órgãos do TRT. Muito estranho, é verdade, mas está. Não vá cair nessa pegadinha. Fique atento, ok? Certo? Fique atento. O que mais? E aí, o comando constitucional, lá no artigo 115, traz ali a composição. Antes eu esqueci de ler aqui, ó. O tribunal funcionará em sua plenitude, que é o tribunal pleno. Órgão especial, sessões especializadas em dissídios individuais e dissídios coletivos, ou ainda dividido em turmas. Perceba que o artigo 5º, ele traz apenas os órgãos jurisdicionais do TRT da primeira região. O artigo 5º traz apenas os órgãos jurisdicionais. Claro, o pleno e o órgão especial, já falei, tem dupla competência, né? Mas você percebe pelos demais, quando fala funcionará, quis aqui, né, o legislador, né, o órgão que normatizou, que é o próprio tribunal, mostrar o que? Olha, funcionará na sua função típica através dos órgãos, né, tais, o pleno, o órgão especial, funcionamento do tribunal. Mas é só isso? Não. Por quê? Porque quando olha para o artigo 6º, né, órgãos do tribunal, você vê não apenas os órgãos jurisdicionais, mas os órgãos diretivos, os órgãos jurisdicionais, tanto de segunda instância, e a vara do trabalho aqui, que é o órgão de primeira instância. Quer dizer, é a estrutura, eu não gosto nem de chamar de órgão, é a estrutura de primeira instância. E, além de estar aqui varas do trabalho, eu entendo que deveria estar juízes do trabalho, como determina a Constituição, mas a gente não vai debater tese. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a maioria dos concurseiros que fazem vários concursos de TRTs, quando chega aqui no regimento, se confunde. Por quê? Cada TRT diz uma coisa, cada regimento traz uma nuance diferenciada. E eu vou pontuar, sim, as nuances, né, os pontos mais diferentes do regimento interno do TRT da primeira região, Rio de Janeiro, ok? Certo? E aí, até porque banca adora o que é diferente, né? Banca gosta. E aí, o que diz o comando constitucional? Olha só, diz o Constituinte, os TRTs têm no mínimo 7 juízes. Olha, TRT é órgão tribunal regional, é órgão jurisdicional de segunda instância. E quem atua, o magistrado que atua perante o TRT é o desembargador, ok? Então, os juízes são os magistrados de primeira instância, ok? E os desembargadores são os magistrados de segunda instância. Quando fala que tem no mínimo 7 juízes, essa palavra juízes aqui, ó, está no sentido lato, no sentido de magistrado, ok? Entenda magistrados, no mínimo 7 magistrados, ou seja, desembargadores, porque vão atuar lá perante o TRT. Recrutados, que quando possível na própria região, nomeados pelo presidente da República. Perceba, o chefe do Poder Executivo que vai preencher o cargo da magistratura de segunda instância, ok? Que é uma exceção à regra da autonomia funcional. Porque o próprio tribunal, TRT do Rio de Janeiro, tem autonomia para preencher os seus cargos públicos. E preenche os seus cargos públicos. Você vai ser nomeado, olha só que notícia boa, você vai ser nomeado pelo presidente do TRT Rio de Janeiro. Por quê? Porque ele tem competência, ok? E autonomia funcional para preencher os seus próprios cargos públicos. Entretanto, essa regra tem exceção. Aqui está a exceção. Uma das exceções, ok? Quem são esses desembargadores? Eles serão nomeados dentre brasileiros com mais de 30 e menos de 65 anos de idade, sendo 1/5 dentre advogados e membros do MP do Trabalho. O Ministério Público do Trabalho é um ramo do Ministério Público da União, ok? Só quem integra o MP do Trabalho é que pode fazer parte do TRT. Então, o famoso 5º constitucional,
ok? Vai, sim, ser observado na composição do TRT, observando o procedimento do artigo 94 da Constituição. E o que diz o artigo 94 da Constituição? Diz o seguinte, que a OAB e o MP do Trabalho, cada um faz o seu, né? Elabora uma lista sextupla para enviar ao tribunal. O tribunal reduz essa lista sextupla a uma lista tríplice, ou seja, elimina 3. Esta lista tríplice é encaminhada ao chefe do Poder Executivo Federal, presidente da República. O presidente da República recebe essa lista tríplice e escolhe um dos 3, ok? Para a vaga correspondente. O 5º constitucional oriundo da OAB, o 5º constitucional oriundo do MP do Trabalho, ok? Então, 1/5 das vagas aí preenchidas por advogados e membros do MP. Eles saem, presta atenção, eles saem das suas carreiras, deixam de ser advogado, deixam de ser Ministério Público e ingressa na magistratura sem concurso público, mas por um processo seletivo estabelecido pelo próprio Constituinte, ok? E os 4/5 restantes são magistrados de carreira, são juízes substitutos, fizeram concurso para juiz substituto, né, carreira inicial. Depois eles foram sendo promovidos na Justiça do Trabalho de primeira instância, foi promovido a juiz titular da Justiça do Trabalho da primeira região e depois ele é promovido o famoso acesso a desembargador, ok? Certo? Então, no TRT existe a magistratura de carreira, 4/5 de sua composição, e a magistratura representativa, a oriunda do 5º Constitucional. São quantos desembargadores? 54 desembargadores. 54. Antes eu queria só mostrar para você que essa palavra juízes aqui, ó, é no sentido estrito da palavra. Essa palavra juízes aqui de cima é no sentido amplo do instituto. Entenda aqui, magistrados. Tanto que estamos falando dos desembargadores. E aqui, entenda juízes, magistrados de primeira instância, sentido estrito da palavra, ok? Certo? Perceba, isso aqui é língua portuguesa, né? Fazer o quê? Seguindo, então, composição do TRT Rio, 54 desembargadores. 54 desembargadores. Esse é o tribunal pleno. Esses desembargadores, eles vão se repetir nos diversos órgãos, viu? Tanto nos órgãos jurisdicionais, quanto nos órgãos administrativos do tribunal. Tá certo? Isso, aqueles órgãos que funcionam perante a segunda instância. Joinha? Isso. Bom, 54 desembargadores que eles vão ser distribuídos e trabalhar ali nos diversos órgãos de acordo com a composição de cada órgão. Tranquilo, né? Vamos falar disso. Cada desembargador terá aí 2 assessores bacharéis em direito. São cargos em comissão, livre indicação e nomeados pelo presidente do tribunal. O desembargador indica e aí o presidente do tribunal nomeia, olha lá, cargo em comissão. De repente você está lá, se bacharel em direito, como assessor desembargador, né? Eu tenho vários colegas assim. Haverá um gabinete para cada desembargador, que é uma estrutura, né, para o seu trabalho, seu labor, com lotação aprovada pelo órgão especial. O que é isso? Lotação aprovada pelo órgão especial. Lotação para a administração pública é o quantitativo necessário para o adequado funcionamento, o quantitativo de servidores necessário ao adequado funcionamento de um órgão, de uma unidade, ok? Então, o órgão especial vai definir quantas pessoas vão trabalhar, quantos servidores, quais os cargos, quais as funções que irão, né, funcionar, que irão atuar em cada gabinete, ok? Por isso que fala lotação aprovada pelo órgão especial. Certo? Lotação para nós, servidores, é o nosso local de trabalho. Lotação para o administrador público é a composição de cada órgão para o seu adequado funcionamento, conforme aprovação prévia por lei ou ato normativo. Fica sabendo disso. Bom, o 5º Constitucional. Olha lá. Ocorrendo a vaga destinada ao 5º Constitucional, né, naquele, né, metade pelo MP, metade pela OAB,
E aí, o que vai o presidente do TRT fazer? Ao tomar ciência, né? Vai dar imediata ciência ao MP do trabalho ou à OAB. Vai ver qual o critério de composição, né, daquela vaga, qual o critério de preenchimento daquela vaga, se é desembargador oriundo do MP ou da OAB, e vai fazer a comunicação, solicitando a lista sextupla, ok? Bom, em sessão pública, o pleno, por voto aberto, não é voto secreto, é voto aberto, a lista sextupla será reduzida a uma lista tríplice, cabendo a cada desembargador votar 3 nomes. Então, o voto, presta atenção, é aberto, do pleno e plurinominal. Pode aparecer essa palavra na sua prova. O que é um voto plurinominal? O desembargador não vai votar em apenas um dos componentes da lista sextupla, não. O desembargador vai votar, cada um deles vai votar em 3 componentes da lista tríplice. Mas não é chapa, não. Por que não é chapa? Olha lá, a lista tríplice será formada pelos candidatos que em primeiro escrutínio... O que é escrutínio? Palavra esquisita, né? Eu acho escrutínio esquisito. Primeiro escrutínio, ou seja, em primeira votação, não precisa falar, eu gosto da simplicidade, né? Chique é ser simples, chique é ser básico, não é não? É, eu acho. E aí, em primeira votação, a lista tríplice será formada pelos candidatos que em primeira votação ou nas votações subsequentes obtiverem maioria absoluta de voto. O que vai acontecer? Vai se computar, apesar do voto ser plurinominal, né, aberto, plurinominal, o que vai acontecer? O cômputo vai ser por cada nome. Doutor Joaquim, quantos votos ele teve? Doutor João, doutora Maria, vai contando, né, os 6 nomes, cada um. Aí, cada nome tem que ter a maioria absoluta, metade mais um dos membros do tribunal para conquistar a sua vaga na lista tríplice. Não é a maioria absoluta para ele ser nomeado, não. É maioria absoluta para ele ficar na lista tríplice, não ser eliminado. E aí, estando ali na lista tríplice, essa lista tríplice vai ser enviada ao chefe do Poder Executivo Federal, ou seja, o presidente da República, ok? Certo? É fácil, não é difícil, é só entender as nuances e as nomenclaturas ali, as nomenclaturas ali apresentadas. Ter-se-á constituída a lista no primeiro escrutínio, se no primeiro escrutínio, ou seja, na primeira votação, 3 candidatos obtiverem a maioria absoluta. Agora, presta atenção nisso aqui, só um candidato teve maioria absoluta. Os outros tiveram aí uma votaçãozinha boa, mas não tiveram maioria absoluta, não. E agora? Olha lá. Figurando na lista, na ordem decrescente de cada um dos sufrágios. Vamos entender isso. De cada uma das eleições, das votações, ok? Sufrágio, escrutínio, eleição, resumindo, né? Se filosofar, você vai encontrar a diferença. Mas, olha, são equivalentes, tá? Sufrágio, escrutínio e eleição. Se for entrar na filosofia jurídica, tem diferença. Eu poderia estabelecer diferença. Mas vale a pena para o seu concurso? Não vale a pena. Então, eleição, sufrágio, votação, ok? Se necessário, figurando na lista na ordem decrescente de cada sufrágio, do mais votado para o menos votado. Então, apurou. Quem tem aí maioria absoluta? Olha, tem 3 aqui que teve maioria absoluta. Mas cada um teve um quantitativo diferente. Quem é o mais votado? Fulano de tal. Segundo mais votado, terceiro mais votado, lista tríplice do presidente. Agora, não conseguimos 3 com maioria absoluta. Se necessários, escrutínios subsequentes, em cada um deles concorrerão tantos quanto... Presta atenção nisso aqui, tantos candidatos quanto o dobro do número de vagas a preencher da lista tríplice, de acordo com a votação alcançada no escrutínio anterior. Vamos entender. Vou ler de novo, hein? Presta atenção. Se necessário, escrutínio subsequente, votação subsequente,
Em cada uma dessas votações concorrerão tantos candidatos quanto o dobro de vagas a preencher na lista tríplice. Opa! Primeira votação. Tem aqui 6 nomes. Presta atenção na novela. Essa é a única novela que você pode ver até a data da prova. Presta atenção na novela concurseira. Claudete Pessoa em todos os papéis. Eu e você. Vamos lá, presta atenção. 6 nomes. Voto plurinominal aberto. Cada desembargador vota em 3 nomes. Tribunal Pleno. Apuração. Tem que ter o quê? Para fazer parte da lista tríplice? Maioria absoluta. Epa! Só um dos integrantes da lista teve maioria absoluta. Só um. Então tá. Primeira votação, né? Ele teve aí maioria absoluta. Ótimo. Não coloquei aqui não. Primeira maioria absoluta. Tá bom. Quanto é que falta? Então aqui, o primeiro já tá aqui. O Antônio, né? Só que a segunda vaga e a terceira, os candidatos ninguém mais conseguiu, tá? Tem quantos nomes na lista? 6. Um já conseguiu, tira. Quantos faltam na lista? 5. Restaram 5, né? A lista não é 6, pelo amor de Deus. Se faltam 2 vagas a serem preenchidas, vamos fazer uma nova votação. Quantos vão concorrer a essa nova votação? Quantos vão concorrer? O dobro do número de vagas a preencher na lista. Não tem 5 nomes restantes? Os 5 vão concorrer de novo? Não. Somente 4 no nosso exemplo, porque se faltam 2 aí para colocar na lista, só o Antônio lá que conseguiu a maioria absoluta. Então elimina o menos votado, ok? E 4 dos integrantes, nova votação, para ver se consegue 2 com maioria absoluta. Entendeu isso? Certo? É isso. Tranquilo? Perfeito. Ó. Se necessário, escrutínio subsequente, em cada um concorrerão candidatos, tantos candidatos quanto o dobro do número de vagas a preencher na lista tríplice, de acordo com a ordem da votação alcançada. Aí presta atenção. De acordo com a ordem da votação alcançada. Por que eu sempre explico muito bem. Por quê? Porque você memoriza o que você entende. Se você ficar naquela decoreba insana por repetição, você até consegue decorar, mas vou te dizer, tu vai sofrer muito mais e a chance de você esquecer é imensa. Se você entender, você não esquece. Quer dizer, demora mais a esquecer. Demora mais a esquecer. Então presta bem atenção. De acordo com a votação ser alcançada no escrutínio. Aí, presta atenção. Conseguimos, na segunda votação, conseguimos. O Breno e a Claudete, Antônio, Breno e Claudete conseguiram aí fazer parte dessa aí da lista tríplice. Só que sabe o que aconteceu? O Breno teve maior quantidade de voto que o Antônio. O Breno teve maior quantidade de voto que o Antônio. E agora, o Breno vai ficar em primeiro lugar? Não, porque o Breno até teve maior quantidade de voto, mas ele só conseguiu estar na lista no segundo escrutínio, na segunda votação. Então, de acordo com a ordem de votação. Entendeu? Então, o Antônio, apesar de ter um quantitativo menor de votos que o Breno, ele continua em primeiro colocado na lista, porque ele conseguiu essa votação de maioria absoluta logo na primeira votação, logo no primeiro escrutínio. Entendeu isso? Isso é importante para figurar lá na lista, a sua posição na lista tríplice para nomeação a desembargador. Que legal entender isso, né? Estudar não é fácil não, mas é bom demais o resultado do estudo. No caso de empate, nova votação entre os empatados, né? Lógico, claro, né? No caso de empate. Olha só, vou parar por aqui, que o nosso tempo já está aí esgotado, mas eu vou convidar você a fazer parte desse time de heróis. Vem fazer parte aqui, entra no nosso site, Super Professores. O próximo vídeo vai estar lá, ó, na área do aluno, lá naquela área pretinha. Se você está nas redes sociais, eu te peço uma ajuda. Quem seria Claudete Pessoa sem os seus alunos, né? Não seria nada. Eu dependo de você, eu preciso de você. Então, eu estou aqui colocando o meu conhecimento e eu quero
de você que você deixe o seu comentário, seu elogio, sua crítica construtiva. Não vem me martelar não, hein? Tem gente que tem um discurso de ódio, tô fora, né? Pois é, vai ser bloqueado se vier com discurso de ódio, não é não? Pois é, não é fácil ser uma pessoa pública. Deixa aí, né, a sua inscrição, inscreva-se, deixe seu joinha, marque os seus amigos, compartilhe à vontade esse vídeo, compartilha, por favor, que assim você me ajuda. E faça parte da nossa lista de transmissão. Mandou essa mensagem? Não? Manda lá. 21 989 227 003. Quero ser super. 21 989 227 003. Tô esperando você lá na área do aluno no próximo vídeo, ok? Tchau, tchau!